ter essa mania de privatizar aquilo que é. Tá, isso diz uma ação jurídica. Tá. Doutor César, o que aconteceu basicamente foi o seguinte, acho que a gente já chegou a comentar, né? Mas a maioria dos conselheiros, dentro de uma reunião, queria colocar um ponto em pauta, em particular a progressão de um D3, e o condutor da reunião, que não foi o reitor na época, mas ele estava, né, na responsabilidade da condução da reunião, né, que é um pró-reitor, o professor Garavé, ele impediu que essa maioria dos conselheiros presentes, certo, votasse, né, como tinha sido pedido por muitos conselheiros antecipadamente, por escrito, protocolado. Nem foi colocado em pauta, nem foi aceito na própria reunião que houvesse essa votação. Tá? A gente entende que com isso houve esse cerceamento, isso é um entendimento, né, quase que unânime dentro do Instituto, até que quem normalmente defende a reitoria, pessoas chegaram para ele e falaram, eles extrapolaram, né? E aí tem algumas possibilidades, uma é a possibilidade jurídica, né, nesse sentido. Eu ia perguntar o seguinte, que tipo de ação seria cabível nesse caso, né? Seria uma ação junto ao Ministério Público, seria uma ação que correria no Judiciário, pedindo o quê? Porque a votação do D1, D3, eu acho que não sei se você concorda, Wilson, você que está fazendo o encaminhamento, pedir essa votação específica do D1, D3 nesse momento, eu acho que não é a questão. Não é essa a questão. Um ponto específico. Sim. Mas o que foi feito, né, o mérito da coisa. É o impedimento de se discutir uma pauta que o conselho eleito, né, um conselho representativo pudesse colocar. Ou seja, quem é o dono da bola é ele tira do campo quando pode, quando ele quer. Marisa, se o Paulo puder falar um pouco só sobre esse episódio, poderia falar. Vamos ver quem estava por dentro. Então o senhor Marinho estava lá também, eu acho que prefiro vocês mesmos apontam, o pessoal já foi discutido, e aí cada um apresente, e eu posso levar o que vocês tratarem aqui também dos outros conselheiros. Prefiro, já que está tratando a Assembleia, que o pessoal também fale, deixa, a gente já estava lá, a gente já discutiu, tem até o vídeo gravado do que aconteceu. Não, lá fora, o vídeo lá fora, lá dentro, né? Não, e aí, não, a gente foi relatado, foi lá que os conselheiros já falaram mesmo. Como que foi lá dentro, Paulo? Só em falar, porque a gente não participou lá dentro? Não, foi proposto, o pessoal falou do ponto que tinha protocolado antes do prazo, pelo menos no prazo estava previsto o item, e eles gostariam que colocasse em pauta. Mas pelo tema, o presidente, no caso do conselho no momento, falou que não incluiria em ata mesmo com o pedido dos conselheiros. Isso constou em ata e vai agora na ata da reunião. Então vai ficar público agora essa questão desse ponto, vai constar em ata, então fica público para toda a comunidade do Instituto analisar isso. Então, na verdade, doutor César, né, o que está em jogo é, consoante, né, a tudo que a gente entende por princípio do direito público, né, o que se quer saber, e aí não precisa dar resposta hoje, mas já está sendo encaminhado exatamente isso, certo? É que tipo de ação poderia. Então, eu gostaria de, se possível, que fosse respondido na próxima Assembleia Geral, né? Tá? É um bom tempo, né? Vai ter toda semana que vem, né? A gente passa o regulamento do Conselho existente, certo? E os princípios de direito público, eles são públicos e notórios, né? Que tipo de ação poderia ser intentada? E eu gostaria de que falasse também sobre o provável prazo, tá? Para que uma ação dessa fosse julgada. Porque houve uma discussão, uma lista aqui de e-mails, né? E eu me posicionei no sentido de tentar uma solução institucional, porque eu acho, desculpe, mas a experiência vai dizer também, a solução jurídica é muito demorada. E eu acho que a solução jurídica, ela tem um risco, viu, Wilson? Né? Tem um risco sério, né? Que enquanto ela está sendo julgada, aquela pessoa, né, que está errada, sabe que está errada, né? Mas ela vai dizer, olha, está em julgamento, eu ainda não fui condenado.
ela vai continuar agindo como ela está. Então, se for uma ação que de repente o Dr. César considera que em 2, 3 meses temos uma resposta, é uma coisa inteligente. Se for uma ação que você vai ter resposta daqui a um ano, não, nós queremos uma coisa bem mais imediata. Se possível, antes de que termine o processo de eleição para o novo reitor. Porque eu acredito que o novo reitor vai tratar o conselho de forma diferente. Vai ser uma das coisas que vai ser cobrada dos candidatos. Tá? Porque do jeito que está, do jeito que foi nessa gestão, e olha, como eu falei, eu sinto inveja de vocês, conselheiros, que eu apanhei muito, quase que sozinho. Tá? Eu, a Simone, o nosso amigo aqui, o Roberto Duarte, certo? Nosso Kenji, coitado, uma vez o Kenji quietinho do jeito dele, ele começou a ficar nervoso demais, porque não dá, certo? Foi cortado todo momento, não conseguia concluir o raciocínio. Me lembro numa questão do que a gente estava no conselho. Então, é uma situação que hoje vocês têm uma vantagem para a resolução institucional. Né? É o seguinte, nós queremos a garantia da discussão do regulamento, deste conselho, já. O já significa, no máximo, na reunião seguinte, nem que seja extraordinária. Porque se for argumentado que na reunião seguinte tem muito assunto, que se marque uma reunião extraordinária para a semana seguinte ou 15 dias depois, mas se resolva isso já. E o já é questão do regulamento inteiro, porque não é só esse caso, doutor César. O regulamento inteiro tem tantos pontos que eles precisam ser reformulados, né? Por exemplo, as nossas reuniões de conselho, elas são tratadas como reuniões de portas fechadas e que você não pode nem divulgar o que está lá dentro. Hoje foi impossível, né, proibir que os conselheiros divulguem nessas listas isso. Quando eu tentei divulgar uma informação há 2 anos atrás, eu soube que a minha informação ia ser primeiro censurada pela diretoria do gabinete para depois ser colocada no e-mail coletivo, o e-mail da instituição. Não, passei para o sindicato. Certo? Então, nesse sentido, hoje, essa divulgação, só para pegar, né, nós estamos num ambiente público, tá? E essa reunião é tratada como uma reunião de uma empresa privada, certo? Então tem muita coisa nesse regulamento que tem que mudar. Aí tem que ser já. André? Só colaborando, esclareceu. mas só rápido, eu não vou discursar muito tempo não. Em cima do que o Paulo falou, né? Que depois que sair a ata vai ser posto a público, e o que o Marins falou, colaborando com vocês, para a gente começar a mudar a mentalidade. Serviço público, tudo que é feito é público. Ele poderia já divulgar, após a reunião, ele podia divulgar tudo o que aconteceu. Ele não precisa esperar a ata sair para divulgar. E agora, essa é uma lei de acesso à informação pública que vocês conhecem, a 12.527, que veio virar lei para tirar essa cultura. É do reitor, é da escola. Depois que ele publicar, eu posso falar. Nós somos servidores públicos, tudo é aberto, pessoal. Não sei se só para comentar, eu acho que não é a questão que juridicamente vai ser demorado, não é a questão desse caso específico. É o D1, D2. É desse ponto de pauta. Eu acho que isso são coisas que podem continuar na luta, até por outros caminhos, não só pela Conselho Superior, mas o ato que ocorreu na última reunião de conselho, ela tem que ser ou via denúncia ao Ministério Público, ou uma ação jurídica. A personagem que estava lá como presidente do conselho e que cerceou esse direito dos conselheiros, é isso que tem que ser feito. Isso que tem que ser sumariamente punido de alguma maneira. Não pode ficar igual. Negociações a gente pode fazer, inclusive com a nossa padronização, quanto à questão das categorias aí. Da progressão. Mas esse ato tem que ser de alguma maneira punido. E eu acho que o caminho jurídico, mesmo sendo demorado, ele vai ser sumário no sentido de exemplificar que aquilo, o instituto, ele não é de uma pessoa. Não é de uma pessoa que diz, eu sou o instituto, como ele disse, certa vez. Rei Sol, lá no século VII. Essa frase foi dita quando, onde? Você tem alguma... Oi? Eu sou o instituto. Foi da minha frente. Legal. Maria, só uma
anular aquela reunião, porque o Conselho Superior está dentro da lei de criação do Instituto, está no Estatuto, né? Então, ele fere, com essa postura, ele fere aquilo que a lei preconiza, que é a democratização do Instituto. Portanto, o Conselho Superior tem essas atribuições que os conselheiros não precisam da autorização do presidente para se manifestarem, né? Inclusive, ele está acima da lei, né? Como órgão máximo, né? Deliberativo e não executivo. Então, ao ferir essa prerrogativa que está na lei de criação, eu penso que essa reunião não valeu. Eu penso que tem que ter mandado de segurança e que tem que ser feito tudo de novo. Não sei. Quando esse assunto chegou a mim... Doutor César, por favor. Quando esse assunto chegou a mim, foi naquela fase onde alguns conselheiros haviam mandado com devido prazo anterior a reivindicação de ser colocado o assunto em pauta. E ele negou. Eles vieram a mim, nós sentamos juntos, estudamos o regulamento e lá nós montamos justamente o texto para eles reivindicarem a pauta dentro da própria reunião do Conselho. Foi esse o caminho, certo, professor? Foi. E ele negou novamente. Então eu estou bem a par da situação, porque eu estudei o regimento para entender lá. E é legítimo o conselheiro mandar anteriormente a pauta, é legítimo ele, da forma que nós montamos, levantar na própria reunião isso aí. E foi negado. Então eu concordo, professor Wilson. A questão aqui não é pontualmente a questão do D1 para D3, o assunto pontual que foi negado lá. Mas a prática do conselho, que é um órgão, não é uma pessoa, decidir. Deveria ali ser uma democracia, tem que ser errado isso aí. Não poderia haver essa manifestação contra, pelo menos, por a votação ao assunto. Então, o que a minha que o professor está tentando explicar, eu concordo, ele teria que cortar esse mal pela raiz. Eu não sei qual é o remédio jurídico melhor, mas vou estudar. Por quê? Para não haver mais essa forma de autoritarismo. Se lá é um órgão para escolher conjuntamente as regras futuras para todo mundo, por bem da escola, por bem da educação, eu não poderia ter feito isso. Tá certo? Ele não pode ter falado, bater no peito, eu sou a escola, eu sou o reitor, eu sou o instituto aqui, eu não decidiria isso sozinho. Desculpe, essa opinião, acho que, mesmo que deveria pedir desculpa, acho que todos são a favor disso aí, né? Democracia impera aqui e acho que nós lá do sindicato devemos sim bater forte nessa questão, porque isso é muito sério. Isso extravasa os limites de uma questão pontual de um padrão de interesse. Mas se deixar essa prática, ela é muito maléfica para todo mundo. Então, vamos sim bater. Lá na gestão do professor Marins, da diretoria, eu sempre falo nas reuniões que a gente aparece, é muito democrático, o viés é sempre cuidar bem de todas as questões individuais, coletivas, todos que vão a mim lá, eu tento voltar com a máxima rapidez e a máxima presteza sobre todos os assuntos. Então, penso eu que o trabalho, por exemplo, nós vamos montar aí uma estratégia, então vocês participem, tá? Mandem e-mail, tem e-mail meu, eu sempre respondo, vamos debater mais isso aí, porque é séria a questão. O professor Wilson tem toda a razão de falar isso. Temos que cortar esse mal por isso. Vocês desculpem, eu não sei se já foi dito, o que foi dito é porque eu estava ligando para Votuporanga. Votuporanga decidiu ontem em Assembleia que eles estão paralisados. Tá? Vocês não sabem o que significa isso. Eu estive em Votuporanga, um editor lotado, falei o tempo todo, o Toninho também, e ninguém falava nada. E depois lá fora falaram, Marins, aqui não dá. Quando você, falei, se reúnam, né? Eu pedi para eles, pelo menos se reúnam, estejam com a gente nesse final. Marins, aqui é difícil, né? Converse um pouco mais. E a gente sai dizendo lá, falta um líder, falta não sei o que, até comentei em São Paulo. Muito contente. Muito bacana. Muito contente. Então, mas não era essa a ideia. Eu também estava tentando ligar no professor Guilherme,
está dando caixa, o professor Guilherme está lá em Brasília. Tá? Wilson, você falou tudo, né? Só para vocês terem ideia, os conselheiros procuraram ajuda do sindicato e nós passamos, eu ajudei isso a destrinchar e o Dr. César foi brilhante em conseguir construir uma sequência dentro da portaria não, da resolução 200, que é o regulamento do Conselho Superior, que dava toda garantia do conselheiro sim se manifestar e dentro da reunião mudar a pauta ou acrescentar a pauta. Houve o que houve. Ato contínuo, nós passamos para o Dr. César, tá? Para a gente já estudar qual seria a saída legal, né? Os caminhos não são muito abertos, a princípio. E depende de alguns detalhes, aqueles detalhes complicados que a gente sabe, né? Depende de uma ata, depende da ata estar escrita corretamente. Então, esse é o caminho. Eu não sei se já foi falado, eu peço desculpas, né? Mas eu acho que a gente deveria aqui tirar um encaminhamento de uma moção para a gente atacar esse tipo de ato politicamente, não só juridicamente. Juridicamente temos que fazer, mas eu acho que a gente teria que tirar daqui um repúdio a esse tipo de atitude, né, professora? Porque eu tenho encaminhamento. Eu não sei se você ia fazer ou se a Lourdes ia fazer, mas eu cheguei no meio do caminho e falei assim, não é só jurídico, acho que é politicamente sim, nós temos que ter assim, com muita clareza que a gente não tolera mais isso daí, a gente não aceita, não faz parte do novo Instituto Federal, né? Então, é esse meu encaminhamento. Nós vamos votar isso daí? Tem mais um encaminhamento? Não, eu gostaria de falar uma coisa, eu tenho encaminhamento. Pode ser. Não, dá para ouvir? Dá. Boa tarde, melhorou? Então, eu até pedi, até para me explicar, eu pedi que vocês em assembleia se posicionassem e eu ficaria mais como ouvinte, para que aconteceu uma confusão, não aconteceu comigo, então deixa com quem aconteceu esse problema, externar talvez e acontecer. Não vou falar nem onde, para não causar mais polêmica, deixa para aqui se vão resolver. Mas está tendo uma confusão assim. Eu sou representante dos técnicos administrativos. Lá no conselho eu voto igual um representante de aluno, e voto como representante da sociedade civil, voto igual representante do colégio de dirigentes. Só que eu sou representante e eu participo em outras atividades dentro da instituição. Eu posso ser sindicalizado ou não, como qualquer servidor. E essa assembleia aqui é aberta para quem tem CD, quem tem FG e quem não tem. Tá? Então estou aqui participando como servidor também e assistindo. Eu tenho o direito de participar como o reitor poderia estar aqui e estaria ajudando a gente a discutir. Os diretores, então, eu queria que vocês talvez se posicionassem, que estaria uma posição da Assembleia, para não vir com um ponto de dizer que o conselheiro é do sindicato. E que está querendo dizer que os conselheiros estão lá no Conselho Superior representando o sindicato do Sinasef. Então já se ouviu, eu já ouvi isso, não foi para mim, mas eu já ouvi que um conselheiro estava representando o sindicato. E aí foi uma acusação grave, porque o representante foi eleito pelos seus pares. Eu agradeço que o campus de São João teve votos de lugar que eu nem conheço, não tive a oportunidade de conhecer o campus, recebi votos, e de repente eu sou acusado de ser representante do conselho, do Sinasef, só. Sou representante da primeira categoria e depois do Conselho Superior em toda a instituição. E a gente está aqui então para discutir a educação brasileira. E aí todo mundo vai poder participar. Então eu preferi que vocês falassem e aí sim, estou todo ouvido, se a qualquer momento o pessoal quer trazer alguma coisa para a gente levar para o Conselho, e a gente está lá para discutir a educação e discutir o Instituto Federal e representar cada categoria. Então eu falei, por isso que eu pedi, falam vocês, eu prefiro ouvir, para que não aconteça comigo, que eu já ouvi uma representante do conselho ter que ouvir, de que ela é representante do Sinasef, que por lá não é questão de política, a gente está gerindo. Então, para que não aconteça comigo também, eu acho que sim, tem que se discutir. Quanto mais se fala do Conselho Superior, mais fala de estudo, é melhor para a instituição. É bom sim que pessoas falem, discutem, saibam quem são os conselheiros,
para que a gente represente realmente e não tome decisão sozinho. Então, quanto mais falado, mais escrito, se sair documento daqui, alguma coisa sobre o conselho, cada vez é mais interessante. Então, é por isso que eu preferi ficar e não relatar, estamos em assembleia, então aqui a assembleia está definindo isso. Então, só para participar, para que não tenha nenhum tipo de ponto desse, de falar, está lá porque ele está representando, então, o Senazef lá no Conselho Exterior. E aí eu vou perder a representatividade dos técnicos administrativos que me elegeram como representante. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu deixei com a Adriana para não colocar conselheiro, não. Então, só lembrando o seguinte, né, que no Conselho tem duas cadeiras para representantes sindicais. E que o Senazef já pediu, tá, tanto na primeira Constituição do Conselho como de agora, que um dos representantes sindicais, certo, fosse do Senazef. E depois, até ouvindo o professor Delabeste, que concordou comigo, a gente até atenuou que fosse pelo menos sindicatos ligados à educação. Mas nem isso foi aceito pelo reitor. Os sindicatos que são chamados são sindicatos, tá, patronais, basicamente, né? Não nem são patronais, mas são sindicatos que, olha, eu participei de algumas reuniões do conselho e nunca vi ali um representante de sindicato, tá, dizer algo que lembrasse, no mínimo, uma defesa aos direitos do trabalhador. Então, nesse sentido, né, eu fico muito preocupado. No caso recente agora, desse conselho, há sim um conselheiro, posso até falar que o servidor Aldemir, que ele é diretor do sindicato, ele é tesoureiro do sindicato, da gestão atual do Senazef. Mas ele no conselho, e eu até conversei muito com ele é conselheiro. Eu fui presidente